Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marília Villanova, eu leciono na instituição, na SES Unita, nas cadeiras de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Acho que muitos já passaram, né? Já foram meus alunos, para compartilhar algumas dicas em virtude da prova da OAB que está se aproximando, né? Então, nós, professores, resolvemos juntar nosso time, né, através da coordenação de direito, para que a gente possa ter esse momento de revisão geral antes que vocês façam a prova da ordem, que está se aproximando, e que vocês consigam se apropriar dessas dicas que a gente vai compartilhar daqui a pouco e que, se Deus quiser, tenha um êxito aí na avaliação. Espero vocês com muita alegria compartilhando conosco a aprovação na OAB, ok? Então, eu fiquei incumbida de trazer algumas dicas de processo do trabalho para vocês, e eu preparei um material simples para que a gente possa seguir um roteiro no sentido de vocês absorverem melhor as dicas que eu me propus a passar, ok? Então, nesse sentido, a gente tem que observar, quando a gente pensa em processo do trabalho para a OAB, em alguns critérios específicos nesse sentido da gente compreender como é que o processo acontece de forma diferenciada, né, através do processo do trabalho. A primeira coisa que a gente deve se preparar, né, a primeira coisa que a gente deve ficar atento quando a gente visualiza a necessidade da gente compreender o processo do trabalho, é a gente, para as provas da OAB, primeiro se basear nos princípios que compõem o processo do trabalho, né? Nos princípios norteadores do processo do trabalho. Acho que vocês lembram, quando vocês estudaram lá no nono período, desses princípios que norteiam o processo do trabalho, e se a gente pega as últimas provas da OAB, vez ou outra vem uma questão que envolve princípios. Então, o que é que a gente tem que analisar quando a gente pensa nesses princípios no primeiro momento? Racionalmente, a gente tem que identificar que a Justiça do Trabalho trata inicialmente de um crédito de natureza alimentar, né? O crédito trabalhista é um crédito de natureza alimentar, faz parte ou compõe a própria subsistência daquele empregado que foi envolto aí em uma relação empregatícia ou daquele trabalhador que prestou eventualmente algum determinado serviço. Logo, pelo crédito trabalhista ser de natureza alimentar, a gente pressupõe que a Justiça do Trabalho tem a função, né, tem o objetivo de satisfazer esse crédito o mais rápido possível. Sendo assim, acho que vocês lembram que o processo do trabalho ele é pautado nesses princípios que eu coloquei aqui para vocês. Celeridade, oralidade, vocês vão ver que os atos na Justiça do Trabalho, eles acontecem de forma verbal e de forma escrita. Ele é um processo mais simples, né? Vocês vão observar, ou vocês já observaram, na verdade, que a própria instrução processual ela é mais simples, o rito ele é mais simples, os atos processuais eles são mais simples, trazendo, né, ou culminando aqui com uma concentração maior de atos na Justiça do Trabalho. Então, vocês vão ver que o processo do trabalho, por ele ser mais célere, há uma concentração maior desses atos, né? A gente não identifica uma morosidade muito grande na Justiça do Trabalho. Obviamente, a gente tem alguns percalços, agora mesmo a gente está vivendo um momento de pandemia em que naturalmente houve um atraso na instrução processual, mas na própria identidade do processo do trabalho, na prática, a gente consegue observar com mais eficiência essa questão da celeridade, e aí da simplicidade, né, da oralidade, culminando aí com a concentração de atos. Fiquem espertos com relação a esses princípios, vocês, né, já observaram isso no nono período, deem uma revisadazinha agora para a prova que se aproxima, certo?
Outra coisa que a gente deve prestar atenção na Justiça do Trabalho, né, no processo do trabalho, e que cai com certeza na OAB na primeira fase, é a reclamação trabalhista. Como é que se dá essa reclamação trabalhista? A gente, vocês observaram em processo do trabalho, que a gente se depara na Justiça do Trabalho pelo crédito ser de natureza alimentar, pela necessidade de satisfazer esse crédito, a possibilidade de o empregado, do trabalhador, ele chegar sozinho à Justiça do Trabalho. Então, esse acesso à justiça que vocês estudaram desde o comecinho do curso, quando vocês viram, né, estudaram Mauro Capelletti, por exemplo, a necessidade da gente conceder um acesso à justiça à parte, ela resulta aí nesse jus postulante, nessa capacidade postulatória que é concedida à parte nesse momento da reclamação trabalhista. Então, vocês viram que a reclamação trabalhista, ela pode ser uma reclamação trabalhista verbal ou uma reclamação trabalhista escrita, e aí, sendo verbal, eu deveria ir à Justiça do Trabalho, alguém escutava a minha queixa e reduzia essa reclamação trabalhista a termo, ok? A dica que eu dou a vocês é que vocês deem uma olhadinha nessa súmula 425 do TST, que fala do jus postulante. Na verdade, o meu acesso à justiça, ele é limitado por essa súmula 425, que diz a gente que eu só não chegarei à Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado quando eu estiver diante de uma ação rescisória, de um mandado de segurança, de uma ação cautelar e recursos específicos de competência do TST. Então, vocês terão que observar essa súmula 425 do TST, né? Terão que reforçar na mente de vocês a ideia do jus postulante, porque sim, inicialmente eu posso chegar à Justiça do Trabalho através de uma reclamação trabalhista verbal ou escrita, em virtude do próprio jus postulante, mas há uma limitação desse jus postulante aqui pela súmula 425 do TST. Só reforçando com vocês, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recursos do TST, eu, nesses quatro, obrigatoriamente terei que ter a presença de um advogado representando a parte, tá bom? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção com relação à reclamação trabalhista e que sofreu uma modificação agora com a reforma trabalhista de 2017 é que antes a gente não tinha necessidade de liquidar os pedidos na nossa reclamação trabalhista. Obviamente, os pedidos tinham que vir de forma específica, mas não havia necessidade de liquidação dos pedidos, certo? Agora, além de eu ter que obviamente, né, novamente, ter que especificar os meus pedidos, o pedido não pode ser genérico, eu vou ter que liquidar os meus pedidos, e isso vai ser fundamental para que se determine o rito que a minha ação vai seguir. Acho que vocês lembram, por exemplo, a diferença entre rito sumaríssimo e rito ordinário na Justiça do Trabalho. Rito sumaríssimo é aquele que vai até 40 salários mínimos, rito ordinário é aquele que ultrapassa 40 salários mínimos. Então, isso vai ser determinante para que se tenha o rito em que a ação vai seguir diante aí de uma possível complexidade daquela reclamação trabalhista, ok? Cuidado com essa questão, deem uma olhadinha aí quando vocês observarem essa parte, né, de propositura da reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Seguindo uma ordem cronológica de importância, né, de caimento de ações, ou de ações, minha gente, desculpem, de questões na OAB, a gente vai se deparar com a própria defesa trabalhista, né? Essa defesa no artigo 840 e seguintes da CLT. Essa defesa pode ser também uma defesa verbal ou uma defesa escrita, acho que vocês lembram. Se for verbal, a apresentação da defesa vai se dar no momento da audiência, certo? E aí a parte vai ter um prazo para fazê-la de forma verbal de 20 minutos. Se for escrita, a gente tem agora com a reforma trabalhista a possibilidade de apresentação da defesa escrita até o momento da audiência, ok? Eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção, porque vez ou outra cai numa prova de OAB as preliminares e as pré-judiciais de mérito. A gente vai aproveitar, vocês viram que um dos princípios que rege também a Justiça do Trabalho é o princípio da aplicação subsidiária ou a aplicação suplementar do Código de Processo Civil. Então, desde que haja uma ausência de legislação
na CLT, né, de legislação trabalhista, na verdade, de uma forma geral, havendo essa ausência, eu vou poder aplicar subsidiariamente ou de forma suplementar o Código de Processo Civil, desde que haja compatibilidade. Quando a gente fala de defesa e a gente lembra logo da contestação, a gente vai poder se valer das preliminares de mérito e das prejudiciais de mérito, chamando a atenção de vocês para a questão da prescrição na Justiça do Trabalho. A gente tem, né, de direito material, mas aí vocês lembram que a prescrição ela é bienal ou quinquenal. Terminado o vínculo empregatício, eu tenho 2 anos para cobrar os 5 últimos anos. Cuidado com essa questão da prejudicial de mérito. Com relação às preliminares, são aquelas de processo civil que vocês já lembram. Eu coloquei aqui uma atenção especial para vocês com relação à perempção, né? É o que a gente chama de perempção parcial ou perempção provisória na Justiça do Trabalho. Não sei se vocês lembram, mas o que é a perempção? Eu, quando dou causa 3 vezes seguida à extinção do processo, eu não tenho mais o direito de ingressar novamente com aquela ação. Na Justiça do Trabalho, o que acontece é o seguinte: dei causa a primeira vez à extinção do processo, eu posso novamente dar, né, início àquele processo, àquele procedimento, eu entro novamente com a reclamação trabalhista, se eu 2 vezes seguidas dou causa a extinção daquele processo, eu vou ter a aplicação da pena da perempção parcial. O que é isso? Eu vou ficar impossibilitada de tentar a terceira e última vez entrar com aquela reclamação trabalhista por um período de 6 meses, tá certo? Então, fiquem atentos aí à questão da perempção parcial ou perempção provisória, porque normalmente isso vem também numa prova de OAB. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que normalmente a gente faz confusão com o processo civil, é a questão da exceção de incompetência. A exceção de incompetência, na verdade, é a incompetência relativa. Vocês, no processo de civil, discutem em sede de preliminar, né? Depois do novo Código de Processo Civil. Aqui na Justiça do Trabalho, aqui no processo do trabalho, a gente tem uma regra própria, que é resultante aqui do artigo 800 e seguintes da CLT. Então, cuidado com essa exceção de competência, deem uma olhadinha também, porque vez ou outra cai, já que é uma especificidade. E aí, recebida a notificação da reclamação trabalhista, a parte, se quiser discutir a questão da competência, vocês lembram a regra de competência, né? A regra geral está lá no artigo 651 da CLT, que eu vou ingressar com a reclamação trabalhista no local da prestação do serviço, certo? Então, havendo uma divergência com relação a essa questão da competência territorial na Justiça do Trabalho, eu vou poder sanar isso aí através de uma exceção de incompetência prevista no artigo 800 da CLT. Então, recebida a notificação, eu não vou esperar a contestação, né, que pode ser até a hora da audiência, para suscitar, né, para levantar essa hipótese aqui de uma incompetência territorial. Eu vou fazer isso em sede de exceção de incompetência, então eu vou ter um prazo de 5 dias, observem lá no artigo 800, para, né, apresentar essa exceção de incompetência. Então, o processo principal ele fica suspenso até que se resolva essa exceção de incompetência e o juiz acolha ou rejeite essa exceção de incompetência, e aí o processo principal ou segue o seu curso normal ou vai ser enviado para a competência, né, que foi entendida como a cabível, certo? Outra coisa que eu tenho visto muito nas últimas provas da OAB com relação a essa questão de defesa trabalhista é uma novidade trazida com a reforma, está lá previsto no artigo 841, parágrafo 3º da CLT, que é a desistência da ação, agora depois da reforma trabalhista. Então, eu ingresso com a reclamação trabalhista e antes da reforma trabalhista eu poderia desistir dessa ação a qualquer tempo sem a anuência da parte contrária. Agora, não mais. Agora, quando a parte oferecer a contestação, a parte contrária oferecer a contestação, ainda que de forma eletrônica, mesmo que não tenha havido ainda audiência, eu só vou poder desistir da ação se a outra parte concordar, tá certo? Se existir a concordância da outra parte. Então, cuidado com relação à propositura da reclamação trabalhista e desse pedido de desistência da ação, porque é uma coisa que cai muito também nas provas da OAB, certo, minha gente? Falando em prova,
a gente se depara também várias vezes com questões de provas, né, da própria instrução processual na Justiça do Trabalho. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que não há hierarquia, né, com relação aos meios de prova que podem ser produzidos aí na Justiça do Trabalho, embora acabe a gente discutindo muito isso em termos práticos, já que a prova testemunhal na Justiça do Trabalho ela é muito forte, tá certo? Então, com relação à prova testemunhal, olhem aquela parte que diz respeito à contradita da testemunha, o momento de contraditar a testemunha, que é antes do compromisso legal, certo? Olhem a questão dos números das testemunhas, para vocês também observarem isso, que vez ou outra cai uma questão nesse sentido. Então, no rito ordinário, 3 testemunhas. Quando há inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas, certo? Olhem a questão de impedimento, olhem a questão de suspeição, tá bom? Porque a prova testemunhal ela é muito utilizada no processo do trabalho. Prova documental, vocês sabem o momento de apresentar documento na Justiça do Trabalho é já junto com a reclamação trabalhista e já junto com a defesa trabalhista. Teoricamente, eu não teria um outro momento para juntada de documento, a não ser que exista um fato novo, certo? Com relação à prova pericial, lembrem-se sempre, por exemplo, dos adicionais de periculosidade, de insalubridade, porque havendo esse pedido de adicional de periculosidade, de insalubridade, normalmente, ou obrigatoriamente, na verdade, eu teria que ter a prova pericial para determinar qual é o agente insalubre, qual é o agente perigoso, se há ou não contato, se há algum meio de neutralizar esse contato para que haja a concessão ou não do pagamento do adicional, ok? Outro meio de prova que não é tão utilizado na prática, mas que serve também como meio de prova é a inspeção judicial. Vocês lembram disso? O juiz, ele sai, né, da sua zona de conforto, ele sai, né, lá da vara do trabalho e ele vai ao encontro da prova, ok? Lembre-se também do princípio, me veio aqui à mente agora, de quando o juiz, né, aquele princípio do juiz natural, o juiz, ele precisa acompanhar a instrução processual, ele deveria acompanhar a instrução processual para que ele pudesse proferir a sentença. É aquele princípio da identidade física do juiz, certo? Obviamente tem exceções, mas o juiz que acompanha a instrução deverá ser aquele juiz que vai proferir a sentença justamente pelo fato dele ter contato com todas essas provas que a gente visualizou aqui, tá bom? Continuando, a gente passa, né, pela sentença, e aí, insatisfeitos com essa sentença, a gente vai poder se deparar com o recurso ordinário. Normalmente, o que mais cai na OAB é a questão de prazos para interposição de recurso na Justiça do Trabalho. Vocês sabem que há normalmente uma identidade de prazos, porque normalmente os recursos na Justiça do Trabalho têm um prazo de 8 dias, tá bom? Lembrem-se que o recurso ordinário, ele faz às vezes da apelação, que vocês conhecem do processo civil. Então, qual é o cabimento do recurso ordinário? Eu vou ter uma decisão terminativa, né, ou definitiva, ou seja, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, no juiz de primeiro grau, e eu levo isso para o TRT, para que numa decisão colegiada ele julgue aquela decisão, né, como correta ou não, dada por uma instância, né, inferior. Eu também posso ter recurso ordinário no segundo cabimento, quando eu tiver competência originária do TRT. Por exemplo, entrei com um mandado de segurança no próprio TRT. Então, o TRT julga esse mandado de segurança, a gente insatisfeito resolve, né, recorrer através do recurso ordinário e a gente leva isso para a instância superior, que nesse caso será o TST. Lembre-se dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho: juiz do trabalho, tribunais regionais do trabalho. Não necessariamente eu vou ter um tribunal para cada estado da federação, vocês lembram disso, e Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância superior que a gente tem na Justiça do Trabalho. Atenção também para os pressupostos recursais.
né? Vocês estudaram em processo civil pressupostos intrínsecos, pressupostos extrínsecos, lembrem-se de cabimento, adequação, tempestividade, né? Para que a gente demonstre isso já na interposição do recurso e nas razões do recurso, que é, né, a peça que vai ser realmente identificada pela instância superior, eu possa discutir a minha insatisfação através do recurso ordinário, tá certo? Então, quando a gente pensa de recurso ordinário, pensem também no princípio do duplo grau de jurisdição, né, em que a gente leva a decisão para uma instância superior. Eu não tenho uma possibilidade somente de decisão monocrática, mas eu tenho uma possibilidade de decisão colegiada, isso dá mais força àquela decisão. Lembre-se também da possibilidade da fungibilidade, que é o juiz aceitar, né, ou o tribunal aceitar um recurso em detrimento de outro. Para que haja fungibilidade, eu tenho que ter, né, na verdade, eu não tenho que ter um erro grosseiro, né, eu tenho que ter uma identidade de prazos, isso é fácil de acontecer na Justiça do Trabalho, porque normalmente é de 8 dias, como a gente estava vendo, e o erro não pode ser um erro grosseiro. Então, eu não posso confundir aí recurso ordinário com, sei lá, embargos de declaração, tá certo? Eles não se confundem aí. Tem que haver um erro que não seja grosseiro e eu tenho que demonstrar dúvida. Dúvida essa não uma dúvida pessoal, mas uma dúvida doutrinária, uma dúvida jurisprudencial. Ok, minha gente? Então, com isso, né, a gente se propôs de forma breve passar essas dicas práticas para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser sucinta. Eu sei que é muita coisa para estudar, mas eu vim aqui de coração aberto para vocês fazer, né, recapitular, na verdade, com vocês esses pontos importantes de processo do trabalho e desejar muito, muito, muito boa sorte a vocês, para que vocês se saiam bem, tenham calma, né? Respondam a prova. Vocês passaram aí esse tempo todinho na faculdade absorvendo esse conteúdo, então sejam justos com vocês mesmos e respondam a prova de forma tranquila. Qualquer coisa a gente tá junto, né? Se não for dessa vez, vai ser de outra. Para tudo tem um tempo e contem sempre comigo de forma particular e que Deus os abençoe, tá bom? Um beijo e boa prova, minha gente.